Boa noite. Semana agitada em Brasília. Temos novidades aí sobre o escândalo do INSS, tensões entre os poderes. Tivemos divulgação de pesquisa eleitoral, novas pesquisas, avaliação do governo. O que não falta é assunto para a gente tratar com o nosso convidado nessa noite aqui no Canal Livre. Está com a gente Rogério Marinho, líder da oposição no Senado. Obrigado por aceitar nosso convite, senador. Boa noite. Boa noite, Rodolfo, todos aqueles que nos acompanham nessa bancada. Agradecer ao nosso Fernando Mitre, ao nosso cientista político Fernando Schiller e ao nosso Eduardo Oineg aqui na bancada também. Senador, vamos começar. Eu acho que também veio dessa divulgação de uma nova pesquisa com relação ao governo Lula. Há uma desaprovação, segundo a Quest, subindo para 57%, mas quando a gente vai para a questão eleitoral, você tem Lula, se Bolsonaro tivesse elegível, empatados em 41%, mas dessa vez Lula aparecendo empatado tecnicamente com Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, Ratinho Júnior e também Eduardo Leite. Como o senhor está vendo essas pesquisas e a perspectiva também para frente? O senhor, por exemplo, nutre realmente esperança de Bolsonaro poder participar de uma eleição no ano que vem? Sim. Bom, primeiro é importante colocar que pesquisa é retrato do momento. Mas há uma tendência clara, não só nessa pesquisa, mas em diversas pesquisas, que mostra a deterioração da imagem do atual presidente da República. E de uma forma muito clara, porque é uma frustração de expectativas do que foi dito durante a campanha eleitoral. Tanto do ponto de vista econômico, foi prometido picanha e cerveja, e na verdade foi subtraído até o ovo da mesa do trabalhador brasileiro. E essa é a base de apoio tradicional do PT, as pessoas mais fragilizadas do ponto de vista econômico, mas também, eu diria, uma deterioração moral desse governo. Um governo que tem se notabilizado pelo fato de que o presidente da República tem viajado e participado de converscotes, se hospedado em hotéis de luxo, tem, enfim, se preocupado em talvez ter um prêmio Nobel, ao invés de se preocupar com os problemas reais que a sociedade brasileira enfrenta. Senador, pesquisa não faz prognóstico. Esse é um grande equívoco no Brasil, porque a pesquisa é sempre discutida como prognóstico, é um equívoco. É como o senhor diz, retrata do momento e ponto. Mas o que essa pesquisa mostra é que a direita proliferou ali em vários nomes. É uma coisa impressionante. Você tem aí governadores todos presidenciáveis. E as atenções se voltam, por várias razões, para o governador Tarcísio, que por enquanto se diz candidato à reeleição e jamais faria qualquer coisa sem aprovação de Bolsonaro. E Bolsonaro se diz candidato. Essa é a aparência. Mas sabemos que política não é assim. É preciso começar a discutir realisticamente o que pode vir por aí. Que possibilidades o senhor vê de um entendimento entre esses governadores para que a direita se una e depois, com o compromisso que o Tarcísio já de vez em quando fala, não se colocando como governador, como candidato, mas ele fala, e trabalha aí uma anistia, etc. Como é que o senhor vê isso? Bom, eu vou começar pelo final. É claro que a anistia, que hoje está tendo o seu debate praticamente obstaculado por pressões vindas do judiciário brasileiro, o que é evidente uma distopia no nosso sistema de pesos e contrapesos institucionais. Inimaginável que o parlamento brasileiro seja tutelado pelo judiciário, como está acontecendo. Mas nós somos um país que tem uma tradição de anistia, tem mais de 40 anistias. E sempre que teve um líder com estatura suficiente para entender esse processo, houve até uma expectativa de pacificação para que o país se debruçasse sobre os problemas reais. Em relação à questão do Tarcísio, da direita, com vários nomes, eu acho que, na verdade, isso é uma dádiva. A direita mostra que é possível ter alternativas. Existem vários nomes aí que teriam condições de serem candidatos e se elegerem e fazerem bons mandatos no Executivo. Há uma grande liderança que é inegável e reconhecida por todos, do presidente Bolsonaro, mas há muitos nomes. Não é a mesma coisa na esquerda. Eu diria que o presidente Lula, se você me permite aí uma analogia, é como um mandacaru.
né? Ele não dá sombra, não dá frutos, não deixa que nada cresça no seu entorno. Então, o que para a esquerda é um problema porque ele só tem um líder, na direita, pelo contrário, nós temos uma série de alternativas e a maior e a mais importante dela é o presidente Bolsonaro, que no momento oportuno vai tomar a sua decisão. Caso possa ser candidato, será. Caso não possa ser candidato, deverá orientar os seus seguidores, aqueles que o ouvem, que o escutam, né, de qual é o candidato mais adequado para vencermos a eleição. Senador, não deixa de ser também uma postura Mandacaru, né? A gente tem tem vários nomes possíveis na direita, mas tem um Mandacaru ali que resolve para onde vai a direita. Mas eu queria perguntar ao senhor, ainda falando de pesquisa, o seguinte... Sei que você permitiu que eu comentasse a sua afirmação, mas vamos lá. Não, mas eu vou querer. Mas eu não queria perder a oportunidade. O seguinte, ainda nas pesquisas, em 94, primeiro trimestre, Lula estava à frente do Fernando Henrique. 2005, Lula estava acabado. 2002, Rosiana Sarney entra o ano na frente de todo mundo. Bolsonaro, nessa época do ano, ou seja, terceiro ano, mais ou menos meados do terceiro ano, tinha exatamente a aprovação do Lula. E, no entanto, ele foi um candidato altamente competitivo e perdeu por nada a eleição. Poderia ter ganho a eleição. Então, olhando o governo e olhando como as pessoas decidem, cada vez mais as pessoas fazem seus cálculos, ou por ideologia, por identidade, não apenas como uma avaliação do governo, né? Eu queria ouvir o senhor sobre isso. Bom, primeiro... E o Mandacaru, naturalmente. Eu vou começar por ela, né? É importante dizer que cada vez mais se cobra a nitidez da classe política. Vocês que são jornalistas e que fazem o jornalismo da atividade política, naturalmente trabalham na especulação a partir de fatos e de indícios, né? Então tem muita especulação no jornalismo político, que é natural, né? Se você vê alguma coisa acontecendo, especula o que poderá acontecer no futuro. Ora, nós temos alguém que despertou a direita brasileira, porque a partir de 1985, você acabou com o bipartidarismo no Brasil e houve uma pulverização de legendas e muitas delas viraram franquias de uma única pessoa, que não tinha nada a ver com a ideologia ou com uma posição programática desse ou daquele grupo político no Brasil. E a direita, ela sempre foi difusa, porque sempre foi associada à ditadura militar. Então, quem deu voz à direita foi Bolsonaro. Quem vocalizou, quem permitiu que as pessoas pudessem defender, por exemplo, um Estado que servisse à sociedade e não se servisse dele como o PT propaga e trabalha, que é um Estado leviatã, hipertrofiado, cheio de apaniguados políticos. Veja, por exemplo, nessa questão do IOF. No mesmo dia em que o Haddad faz essa ação atabalhoada de aumentar o IOF, se divulga um aumento de 78 bilhões para os funcionários públicos, escalonado em 3 anos. Então há um contrassenso lógico na forma como se coloca essa narrativa de dizer que o gasto é vida. Então Bolsonaro tem uma liderança e uma força política inegável. Ele precisa ter muito cuidado nessa escolha. Tá? É evidente que outros partidos políticos podem apresentar a candidatura. A gente tem um processo de primeiro e segundo turno. Ninguém impede que outros partidos apresentem candidaturas. Mas há um respeito a ele que é publicamente demonstrado. Então, no tempo adequado, que pode ser que não seja o tempo da imprensa, daqueles que estão mais ansiosos, essa decisão vai ser tomada. Eu não tenho dúvida que a direita vai vencer as eleições de 2026 ou o centro-direita. Em relação à questão da posição em pesquisas, é evidente, foi o que eu coloquei desde o início, é um retrato do momento. Eu não subestimo a capacidade da narrativa, e vou ser mais claro, da mentira, né, que o PT consegue propagar. Veja, por exemplo, essa questão da Previdência. O primeiro governo em 30 anos que estabelece medidas de combater eu diria, as fraudes reiteradas que a Previdência sempre teve, isso é histórico, vocês acompanham isso na política, foi o governo do presidente Bolsonaro. Mas o que é dito pelo Sidônio e repetido pelos líderes do PT? Olha, a corrupção no INSS começa no governo Bolsonaro, que instrumentalizou o INSS para ajudar os sindicatos, inclusive um deles que tem o irmão do Lula.
Então, é uma narrativa tão esquisita, tão desfocada, que a população repudia, mas eles não têm nenhuma dificuldade de repetir essa narrativa até exaustiva. Mas houve liberações durante o governo Bolsonaro que realmente duplicaram, cresceram muito no governo Lula, mas houve liberações no âmbito dessa investigação, senador. O que o Rodolfo está falando, caro telespectador, é a mesma coisa que você construir um carro e alguém que vai pilotar o carro destruir o carro mais adiante ou sofrer um acidente. Há uma lei de 1991 que permite que sejam feitos ACTs, ou seja, Acordo de Cooperação Técnica entre as associações e a Previdência. Se a empresa que se habilita ou o sindicato tem as condições técnicas, ela é associada. A gente está falando de 10 associações em 41. Tem 41 associações. Você já notou que só se fala no Careca do INSS, que tem 3 associações, que ninguém fala do Sindinip, lá do irmão do Lula? Sindinap. Que ninguém fala da Contag, que há 30 anos rouba, vou falar com todo. Há 30 anos a Contag rouba o trabalhador brasileiro, porque quando faz a aposentadoria, e acontecer isso até 2019, quem acabou com isso foi o governo Bolsonaro, o cidadão ia lá no sindicato rural e dizia, eu quero me aposentar, mulher com 55 anos, homem com 60 anos. Preencha aqui esse cadastro. O cara é analfabeto formal. Ele preenchia falando, assina aqui, aí bota o dedão. O que é que ele assinou? Ele assinou uma autorização para a contribuição associativa que foi imputada a ele sem que ele soubesse. E por que eu estou falando isso? Porque a CGU fez, inclusive, a amostragem com 1.500 aposentados e 98% não reconheceram. E faz 30 anos que a Contag faz isso. Acabou em 2019 que nós impedimos que o Sindicato Rural continuasse a ser o cartório. Nós mandamos isso para Zé Matéis e para a autodeclaração. Porque o governo Bolsonaro não impediu que houvesse a validação. A validação nunca existiu, quem propôs fomos nós. Pegue todos os discursos que foram feitos na Câmara dos Deputados e no Senado da República. Quem foi que se pronunciou contra? Quem articulou contra? Foram parlamentares ligados ao PT, ao PDT e à Contag. Está havendo uma investigação seletiva, por isso que a gente defende a CPMI. Todo mundo, se tiver, ninguém tem aqui bandido de estimação. Se alguém roubou ou deu causa ao roubo desse crime que é hediondo, de você roubar aposentado, é você tirar merenda das crianças, porque são pessoas que são frágeis do ponto de vista da informação. Isso acontece há 30 anos no Brasil. Certo? A revelia dos aposentados, que foram roubados e tungados. E este governo está fazendo investigação seletiva. E é isso que a gente tem que denunciar e tem denunciado. A CPMI vai, evidentemente, aprofundar tudo isso. É o que nós queremos, que todos sejam investigados. Vai tentar não apenas 2 entidades, mas as 41. Inclusive, várias delas ligadas aos sindicatos. A CUT, a UGT, a Força Sindical, todas elas estão dentro dessa estrutura. Chile. Senador, deixa eu voltar um pouquinho ao tema fiscal do país, o tema estrutural. Quer dizer, o senhor liderou várias reformas no Brasil, reforma da Previdência, marco do saneamento, todas as grandes reformas no Brasil. E vamos lá, hoje nós vemos uma situação onde o país tem muita dificuldade de fazer reformas, você não tem uma agenda de reformas hoje no Congresso, né? E tem um problema fiscal, aí tem o problema, o aumento da dívida pública, o parafiscal, o déficit crônico, etc. A pergunta é, como que, e é evidente que pressão por aumento de carga tributária, agora o tema do IOF, né? Minha pergunta para o senhor, assim, qual é a visão da oposição hoje sobre esta situação? Como é que o Brasil chega até o final do ano que vem, né? E o que a oposição, se ganhar, né? Se tiver uma agenda para ganhar, enfim, se tiver sucesso eleitoral, vai fazer? Assim, qual é a leitura que vocês na oposição hoje têm no Congresso sobre a situação fiscal, né? E como é que lida com isso num eventual governo da oposição a partir de 2027? Bom, primeiro eu quero começar falando de esperança. Tá? Só falta 1 ano e meio, gente. Daqui 1 ano e meio, esse desgoverno do PT vai cessar, se Deus quiser, e a gente vai mudar a situação do país. Então, primeiro eu tenho que falar de esperança, que é importante. Não dá para acreditar, Fernando, num governo que não consegue fazer conta de aritmética. 2 mais 2, 4. Ou é inconsequente, irresponsável e leviano o suficiente para mentir ao povo brasileiro na hora que apresenta a peça orçamentária, que é a peça mais importante que um país pode ter. E vou explicar por quê. O governo começa a transição em 2022 acrescendo ao orçamento 200 bilhões de reais sem contrapartida de receita.
E essa prática ficou recorrente nos anos subsequentes, ou seja, aumenta as despesas sem contrapartida de receita e passa o ano correndo atrás de receitas não recorrentes. Você está falando da PEC de transição. Da PEC de transição de 2022. O apoio maciço do Congresso. Que foi a peça originária, o ovo da serpente desse processo. Com apoio do Congresso. Apoio de parte do Congresso, né? Eu, por exemplo, não estava lá. E no dia que cheguei, repudiei, reclamei e trabalhei contra. Bom, então começa aí. Em 2023, o governo apresenta o arcabouço fiscal. Está lá o meu discurso no dia. Não vou botar minha digital num projeto que não vai resistir a um ano. Eu fui desmoralizado. Sabe por quê? Porque não resistiu 3 meses. Então, o que eu falei que não resistiu um ano, não resistiu 3 meses. O governo já furou esse arcabouço 8 vezes. 8 vezes. Você tem mais de 70 bilhões de furos permanentes no arcabouço. O governo apresenta o orçamento de 24 e 23 e estima a receita, para quem está nos acompanhando, quando o governo estima a receita, porque no orçamento as receitas são estimadas e as despesas são fixadas. Se você estimou uma receita, você tem fé pública, deve ter sido a Secretaria do Tesouro, o Ministério do Planejamento, os técnicos, os bons técnicos que o governo federal tem, de 58 bilhões no CARF, que é o voto de qualidade, para o ano subsequente. Em contrapartida, apresentou despesas na mesma proporção. O que foi que aconteceu nesses 58 bilhões? 300 milhões ou 400 milhões arrecadados. Em 24 para 25, o orçamento que nós só votamos em março, ele apresentou 28 bilhões dessa receita. 28 bilhões do CARF. Ao mesmo tempo, subestimou a Previdência em 10 bilhões, o BPC em 10 bilhões, não colocou lá os recursos da reforma tributária de 8 bilhões dos fundos constitucionais, né? E disse que tinha um superávit de 15 bilhões, quando na verdade tinha um déficit de quase 70. Então mentiu ao povo brasileiro novamente, porque a prática desse governo é mentir e correr atrás durante o ano de receitas não recorrentes. Quando saem os relatórios bimestrais mostrando que era uma falácia que o governo estava apresentando, o Haddad certamente foi colocado na frente deles as opções. Vamos mexer aqui no Fundeb, vamos diminuir o recurso do PAC, né? Vamos fazer um trabalho aqui que permita otimizar as despesas do governo para conseguir encaixar nesse processo. Qual foi a opção que ele tomou? Pegar um imposto regulatório e fazê-lo como um imposto arrecadatório, sem levar em consideração as repercussões que isso está causando no país. Então, quando você me pergunta qual é a expectativa da oposição, é tentar manter o legado que foi construído laboriosamente nos últimos 6 anos, nos prepararmos para ganharmos o governo, revisitarmos a reforma tributária, porque ela é inexequível. Se você imaginar que o governo omisso, que não participou da discussão da reforma tributária, nem na Câmara nem no Senado, nos proporcionou quase 600 bilhões de reais de subsídios e, em contrapartida, um IVA que nos torna campeões do mundo, com 29%. Não há país do mundo que tenha o imposto sobre valor agregado tão alto, que vai gerar evasão, vai gerar sonegação, vai gerar descaminho, vai gerar contrabando, vai gerar, enfim, uma distorção no sistema tributivo brasileiro. Nos apresenta 800 e tantos bilhões de reais de fundo de compensação. Na minha cabeça só passa a Lei Candir. A Lei Candir que foi criada na época para compensar as exportações brasileiras. Que ao longo de décadas foi apresentado o seguinte: o governo não pagava, gerava um passivo tributário e judiciário e a cada 5 anos sentava para tentar resolver. Como é que o governo que está falha do ponto de vista fiscal vai pagar 900 bilhões dentro do orçamento? Agora, a pergunta do Schiller, eu acho que tem um lado muito importante, porque em 2027 o governo está assumindo, desde já, que ele vai gerar uma herança maldita. Ele vai gerar uma herança maldita. Ele já anunciou, olhando os dados de 2025 e 2026, o seguinte: ganhemos nós, petistas, ganhem vocês, não petistas, 2027 terá uma herança maldita, está contratada. Né? A retomada dos precatórios para dentro da exatamente, que é o que arrebenta tudo. Então, chega em 2027, o senhor falou em reforma tributária, mas reforma tributária para 2027 esquece, não tem, vai ser para 2028, 2029. Chega 2027, se a gente está mal aqui e a gente não está querendo, o IOF não tem que ter mesmo, mas a gente já está mal em 2025. Se o senhor falou que foi desmoralizado com 1 ano e 3 meses, com 3 meses, nós já estamos mal em 2025. Vamos entrar no ano eleitoral 2026 cambaleando.
Deixa eu dar um resumo aqui. Vou dar uma de chat GPT aqui no Eu acho que a pergunta, assim, que nós assim, qual é a terapia de choque que é o oposição? Exato, para 27, porque... É muito simples, é o que o Haddad não quer enfrentar. Nós temos hoje quase 5% de relação do PIB com o subsídio. Se você conseguir implementar uma legislação com o capital político que você tem no início da administração, tentando adequar 2,5% do PIB, você vai liberar ao longo de 4 anos mais de 300 bilhões de reais do orçamento. Tá? Então, você tem que enfrentar o problema a partir do monstro que foi criado. Tá? Então, nós temos aí a necessidade de fazermos uma reforma administrativa, porque é uma desmoralização do país. Total. Então, você tem 11,5 bilhões de reais que estão sendo pagos acima do teto, principalmente ao Judiciário e ao Ministério Público. Cada tribunal desse criou um departamento da criatividade. Chega no final do ano, eu tenho direito ao duodécimo, que é 1/12 do orçamento, sobrou a grana. Se o que a gente faz aqui? Não, tem aqui indenização. Tem aqui uma creche para crianças até 35 anos, retroativa a 5 anos. Paga aí R$1 milhão para cada um. Então, e o pior, quem julga a legalidade deles são eles mesmos, através do CNJ. E não fura o teto do ponto de vista legal, né? Eles não furam o teto salarial. Claro, fura. Então, se você tomar decisões corretas e fazer as intervenções corretas na economia, você organiza o país a partir do primeiro dia de governo. Reforma da Previdência está nesse pacote? Sim, tem que ser revisitada a reforma da Previdência. A reforma trabalhista, que eu fui o relator. Nós fizemos uma coisa muito simples, nós acabamos com a aventura jurídica quando criamos a sucumbência recíproca. Risco na hora que você ingressa com uma ação. Você só vai entrar se tiver direito. O Supremo Tribunal Federal nos fez um favor, relativizou essa situação. Porque nós não agredimos a Constituição, nós mantivemos a justiça gratuita para quem tem direito, estabelecendo o teto de 40% do valor máximo pago pela Previdência, que daria em torno de R$3 mil. Então, quem ganha de R$3 mil abaixo, justiça gratuita. Só que você tem que comprovar. Só que o TST mudou esse entendimento. Não foi o STF que relativizou esse processo, dizendo assim, você não precisa comprovar baixo ou autodeclaração. E aí nós explodimos para 4 milhões de ações trabalhistas. Voltou a subir. Voltou a subir de forma estratosférica. Então nós temos a necessidade de revisitar a reforma trabalhista. Veja que em 2017, quando foi feita a reforma, não existia o trabalho intermitente, que foi o que salvou na pandemia os bares, os restaurantes, os resorts. Não existia, por exemplo, o teletrabalho. Só quem fazia o teletrabalho era justamente o judiciário através de portarias. Então nós estabelecemos a lei para regulamentarmos o teletrabalho, que foi essencial no processo da pandemia. Claro. Mudou tudo, né? Então você precisa revisitar. A tributária precisa ser revisitada, nós temos que fazer a administrativa, temos que fazer uma reforma judiciária. Nós temos que restabelecer os limites de cada poder. Há uma hipertrofia clara de um poder sobre os demais. Há um excesso de judicialização. O senhor acha que na campanha isso é um assunto que, vamos lá, ótima agenda presidencial, quero saber da agenda de campanha. Chega lá e fala, vamos fazer a reforma tributária, vamos fazer a reforma previdenciária, vamos fazer a reforma administrativa, vamos dar racionalidade ao teto, tudo que tem que fazer. Mas como vai vender o quê? Porque uma coisa é falar, eu vou aumentar a picanha, coisas objetivas. Entendeu? Agora eu quero saber o que o senhor tem para entregar como candidato, numa candidatura? Não, o senhor não. Pelo amor de Deus. O senhor não, mas o que o senhor enxerga num candidato? Uma coisa é o governo, outra coisa é a campanha. Exato, a campanha com essa agenda de reforma. A última campanha vou arriscar mais uma vez aqui. Tem espaço para uma agenda estilo Milei no Brasil? Exato. Não é? Sem o Milei, né? Sem a cabeleira e tal, mas vamos lá. E o histrionismo. Ou seja, uma agenda que fale, que coloque no centro da questão a racionalidade do gasto, o equilíbrio fiscal. Seria a candidatura Guedes, né? Que é uma figura mais parecida. Quer dizer, um programa de reformas, de modernização econômica, etc. Tem essa agenda, quer dizer, no espaço político brasileiro? Eu acredito nisso firmemente. Eu acredito que o PT está criando todas as condições para que isso ocorra. Que temas tabus como a desindexação, como a desvinculação do orçamento, como a necessidade de termos um olhar sobre os programas sociais que consomem quase R$1 trilhão se nós levarmos em consideração a Previdência. Né? Os programas sociais precisam levar em consideração a necessidade de capacitarmos essas pessoas, de qualificarmos essas pessoas, de emanciparmos essas pessoas. Claro. Os programas sociais não podem ser um fim em si mesmo. Pô. Nós estamos condenando as gerações futuras a uma situação de imobilismo, de letargia. Eu acredito nisso, é isso que eu defendo dentro do partido. Senador. Tá? Agora, viu, Onego, só aqui a observação do que ele falou.
e com muita propriedade. Ele está preocupado como é que a gente vende isso à sociedade. Eu acho que qualquer presidente da República que se coloque, né, com uma agenda liberal de direita precisa ter a convicção na defesa desses princípios, tá? De mudança de paradigmas, inclusive da forma como o país vai ser administrado. Agora, como se vende isso à população, aí você tem um bom marqueteiro, que não é o meu caso. Eu sou um péssimo marqueteiro. Eu acho que eu sou o antipolítico. Eu voto contra a cota e defendo. Eu acho que a cota é uma forma de você reconhecer que o Estado brasileiro falhou, tá? Que ele não conseguiu dar condições de igualdade à sociedade brasileira como um todo. Tá? Eu sou contra o que foi aprovado, vou cair aqui, eu votei contra essa questão da igualdade, na questão da remuneração entre homens e mulheres, porque isso é uma idiotice. Tá? Porque uma coisa você, e desde 1943 já está na lei, que você não pode pagar diferente a homem e mulher. Na hora que você contrata a pessoa, é igualdade de condições. Mas remuneração, gente, significa produtividade. Então, se eu contrato para uma loja de sapatos, por exemplo, homem ou mulher, e no final do dia, os dois têm o mesmo salário, alguém vendeu 10 sapatos, outro vendeu 5, quem vendeu 10 sapatos, independente do gênero, tem que ganhar mais. Eu tenho que estimular a produtividade. E nós, com esse politicamente correto, votamos quase de forma unânime nessa bobagem, e aí estão as empresas correndo atrás desse processo. Senador, esteve aqui no Canal Livre recentemente, o governador Eumano de Freitas, petista, que tem, aliás, ideias que podem surpreender muita gente, e, evidentemente, com um discurso que é o contrário do seu. Ele acha que o governo ele não diz que o governo está indo bem, ele não chega a dizer isso, mas diz que é possível um novo entendimento com o Congresso para que matérias fundamentais que ele considera para o país, digamos, para o governo, possam ter o seu caminho. O senhor vê essa possibilidade de uma reconstrução da relação do governo com o Congresso? Eu incluiria aí também esse poder do Legislativo, que é completamente diferente do que era, né? Eu sou do tempo em que os parlamentares ficavam 3, 4 dias esperando que um ministro o atendesse, né? Evidentemente, hoje é o contrário, o ministro sai correndo atrás dos parlamentares. Então mudou tudo. Nós temos aqueles 50 bi de emendas aí, que depois, evidentemente, vamos levantar aqui. Mas, por enquanto, eu pergunto, o senhor vê a possibilidade de um reencontro do governo com o Congresso, em algum momento? Olha, eu não posso falar pelo governo, mas sempre que o governo apresentar algum projeto que eu veja e entenda que é bom para o Brasil, vou votar sem nenhum constrangimento. Tá? Eu tenho votado, na maioria das vezes, contra o governo, porque o governo, infelizmente, teima em tentar destruir o legado virtuoso que foi edificado nos últimos 6 anos. O governo começa a sua administração atacando o marco do saneamento, né? Começa a sua administração tentando fragilizar a reforma trabalhista. Começa a administração destruindo quase 30% a 40% da reforma previdenciária. O governo tem se notabilizado por uma visão corporativa, de hipertrofia do Estado, ou seja, de aumento exagerado do Estado, de ocupação do Estado por apaniguar dos políticos. Veja o que aconteceu com a questão da lei das estatais. Né? Alguém da esquerda provoca o Supremo Tribunal Federal, por sorte cai na mão do Ricardo Lewandowski, que suspende os efeitos da lei das estatais. Durante o ano, as estatais brasileiras são ocupadas por apaniguados políticos sem qualificação, na maioria das vezes. Tá? O STF depois revoga essa liminar, não retroage no tempo. Nós temos, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui para os nossos telespectadores. O maior fundo de pensão brasileiro, que nós já estamos aí calejados, porque houve a Operação Greenfield de corrupção, de malversação de recursos públicos. Até hoje, os beneficiários estão pagando por isso, nos Correios, na Petrobras, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil. O maior fundo de pensão privado do Brasil, que é da Previ, ele é capitaneado... Do Banco do Brasil. Ele é capitaneado por um cidadão que durante 14, 18, 19 anos foi presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo. E tem uma enorme e maravilhosa especialização do ponto de vista financeiro. Ele é especialista em história asteca. O ano passado foi quase 17 bilhões de rombo neste fundo de pensão. Não dá para acreditar nesse governo, Nitro. Esse governo é um governo de brincadeira. Eles acreditam que gasto é vida. Eles acham que gastar de forma desenfreada vai gerar desenvolvimento. Me desculpe, é uma visão vesga, estereotipada, bizarra da economia e da sociedade. Então, eu estou no outro polo. Eu acredito ao contrário, que a gente tem que ter responsabilidade fiscal, que a gente tem que organizar o Estado de forma profissional,
tem que colocar profissionais competentes e experientes para gerir fundos de pensão, estatais, bancos governamentais, que temos que fazer um programa agressivo de privatização nesse país, da venda dos ativos que não servem à União. O senhor é a favor da isenção até 5 mil, como o governo fez? Se o governo apresentar um cálculo que nos mostre cabalmente que há uma compensação tributária, se aumento de impostos, aí eu votarei com o maior prazer, porque é evidente que ninguém quer pagar imposto. Agora, se o governo vai aprofundar a crise fiscal em função de um populismo desenfreado, aí eu não posso ser inconsequente com o meu mandato, com a sociedade brasileira. E o aumento do imposto no topo, como o governo diz? O senhor é favorável? Mas o governo não fechou essa conta. Esse governo não conseguiu fazer uma conta de 2 mais 2 é igual a 4. Mas conceitualmente o senhor defenderia se houvesse quem pode pagar mais, que pague mais, desde que não seja uma conta que expulse esse cidadão daqui. A gente está cheio de exemplos em outros países do mundo que o aumento exagerado de impostos para a camada superior da sociedade gerou evasão. Então você tem um número de pessoas que poderiam pagar dentro de uma base fixa, que é considerada estática, que é corroída no ano seguinte. As pessoas podem buscar um domicílio no Paraguai, no Uruguai, nas Ilhas Caimã. É o que aconteceu no mundo inteiro. Então, a gente tem que calibrar esse processo. Quando a gente pega hoje a carga tributária brasileira, e tem a ver com o que o senhor está falando agora, se aproximando perigosamente de 35%, México na metade, nossos vizinhos, 2/3 da gente em média, pega a média dos emergentes, não tem nenhum critério que nos coloque numa posição de conforto, a não ser se a gente comparar com os países europeus que oferecem um estilo de vida completamente diferente. Qual é a chance de ter redução de carga tributária? Porque, do jeito que a coisa anda, se a gente pegar da Constituição de 88 para cá, não teve nenhum governo que reduziu carga tributária, nem o governo Bolsonaro. Ninguém reduziu carga tributária. O senhor pode até explicar os motivos, mas ninguém reduziu. É só aumenta, e a gente entende por quê. Porque tem essas amarrações constitucionais, esses infernos, alguns dos quais eu não sei se o senhor consegue desatar. Porque essa questão toda da assistência social está num nó muito complicado, a Previdência, como o senhor falou, e outros tantos. Queria ouvir o senhor sobre isso. O Brasil, com 35%, vai atrair investidor como? Com essa instabilidade toda, não estou falando política, de governo, nada disso. Por que o camarada vem para cá? Só por exceção? Eu não quero ficar nesses países porque o Trump está brigando com eles? Então é conjuntural, mas daqui a pouco eu troco o Trump e aí foge todo mundo daqui? Como é que vai ser isso? Olha, você está falando de uma questão muito séria. Primeiro, quer dizer que o presidente Bolsonaro, através do seu ministro da Economia, ele começou a criar as bases justamente para a redução de carga. Tanto é que 4 mil produtos tiveram a redução de 35% do IPI e, paradoxalmente, porque eu acho que o presidente Bolsonaro já entendeu, o Haddad é que precisa entender o que é a curva de Laffer. Aumentou a arrecadação, né? Então, o empresário diz, diminuir o meu imposto, eu vou evadir menos, eu vou sonegar menos, eu vou ter maior segurança em pagar esse imposto. Mas, de qualquer forma, houve uma redução da carga tributária num primeiro momento, mas aumentou, paradoxalmente, a arrecadação, porque as pessoas se sentiram compelidas a isso. Agora, isso tem que ser uma meta de governo. Tá? Por que é tão alta a nossa carga tributária? Porque o nosso Estado é gigante. O governo federal vai fazer agora 57 mil contratações, quando a gente deveria estar digitalizando os serviços. A gente deveria estar otimizando os serviços. A gente tem inteligência artificial, tem internet. A gente precisa melhorar o acesso do cidadão aos serviços, não hipertrofiar e aumentar o tamanho do Estado. Então, veja, nós estamos em 2025, né? De 2002 para cá, são 18 anos de PT. Bicho, o Brasil teve muita má sorte de um partido que tem uma visão em relação à forma como o Estado se comporta, né, de que ele tem que se agigantar. Então, veja, há uma dificuldade nesse processo. E por que as pessoas não vêm para cá? Não é apenas porque a carga tributária é alta, porque as pessoas podem conviver se você fizer um planejamento a partir de parâmetros. Mas o Brasil não tem previsibilidade, não tem segurança jurídica, não tem estabilidade. Então, como é que você muda isso? Eu falei aqui no início. Você não pode pegar um orçamento que está engessado, só tem 4 ou 5% de discricionalidade. Você tem que ter coragem de dizer, eu preciso desvincular o orçamento, a partir de uma soma zero. Eu preciso colocar recurso na educação, tudo bem, vamos colocar. Mas, às vezes, a vinculação obriga você a colocar mais recurso do que é necessário aqui e falta para a segurança pública. Agora, o peso das emendas, senador, pois não, é muito significativo aí. Nós temos 95% de orçamento vinculado.
A gente vai voltar no próximo bloco entrando no assunto que é fundamental das emendas. Dá mais tempo de eu falar sobre emendas. Inclusive, o próprio senador quer falar sobre isso também. Como prometido, o Mitre começa agora perguntando sobre emendas, depois o Chile vai emendar outra pergunta ali na sequência. Vai lá, Mitre. A pergunta é simples, embora o tema seja muito complexo. 95% do orçamento estão vinculados, sabemos disso. Sobra muito pouco. E aí tem 50 bi de emendas parlamentares. O que mudou completamente a relação legislativa-executiva. Né? Falávamos disso no bloco anterior. Hoje, o poder do executivo para organizar, por exemplo, sua base é limitadíssimo. Uma reforma ministerial antes parava a imprensa. Vamos ver o que vem aí, o que muda no Congresso. Hoje não muda absolutamente nada. Aliás, quando se fala em reforma ministerial, pouca gente se interessa. E há casos até de os próprios escolhidos não se entusiasmarem. Quer dizer, mudou tudo. Mas a minha pergunta é o seguinte: isto não prejudica as políticas públicas? No sentido de que o executivo é eleito exatamente para isso. Mas esse dinheiro, esse fluxo de dinheiro aí está no meio da história, atrapalhando tudo. A minha pergunta, não sei se é ingênua, senador, mas é possível algum recuo nisso? É possível não digo uma grande mudança, mas uma busca de alguma racionalidade nessa questão? Bom, primeiro eu defendo, e acredito nisso, que é necessário uma grande repactuação de todos os poderes. Essa é a minha pergunta. O legislativo tem que sentar-se numa mesa com o executivo, né, dizer, olha, nós vamos abrir mão de um pedaço desse poder que nós adquirimos, que no caso é um naco do orçamento. Né? O executivo diz, olha, eu tenho aqui uma proposta onde nós vamos, de fato, cortarmos na carne, nós vamos ter a coragem de fazermos um processo de um pouco mais de austeridade do ponto de vista fiscal, e o judiciário vai dizer, eu vou deixar de me intrometer na competência de A e de C, do legislativo e do executivo. Então, alguém tem que bater na mesa para isso acontecer. Eu não vejo estatura política do nosso atual presidente da República para capitanear um processo desse naipe. Infelizmente, vamos ter que aguardar as próximas eleições. Agora, que há realmente uma apropriação de uma parte substancial do orçamento por parte legislativa ao longo do tempo, que culminou desses 50 bilhões que você está falando agora, houve. Tá? E eu acho que isso precisa ser reposicionado. Tá? Mas nós vamos ter que, infelizmente, aguardar o próximo processo eleitoral para isso acontecer. Chile, só para colocar, senador, porque senão fica parecendo que é um problema de agora. Esse é um problema que, inclusive, em termos de liberação do governo Temer, para depois, durante o governo Bolsonaro, houve um crescimento significativo. Eu acabei de falar que foi um processo gradativo. Não, então, e aí o que eu estou perguntando é que o senhor disse, não vejo este governo com possibilidade de competência de chamar e resolver e voltar a diminuir. O governo Bolsonaro houve crescimento e também não conseguiu chamar e sentar e dizer, ó, opa, está subindo demais, está crescendo, vamos voltar para o patamar anterior. Há uma diferença crucial, Rodolfo. Na época do presidente Bolsonaro, isso não afetou as finanças públicas como está sendo afetado agora. Tá? Então, apesar de você ter, sei lá, 25, 27 bilhões de reais na época, o impacto sobre a discricionalidade do orçamento não é tão pesado como é hoje. Agora, o presidente Bolsonaro pode ser... O processo iniciou-se em 2015, vamos reposicionar do ponto de vista, né, da história, na hora em que o presidente da Câmara era um potiguar, que chama-se Henrique Alves, que definiu a impositividade do orçamento no caso das emendas, que retirou essa situação de subalternidade do legislativo, que não era boa para a democracia também. Não. Então eu vou parafrasear aqui Fernando Pessoa, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tá? Então houve um processo de emancipação do legislativo que ficou, eu diria, desproporcional nesse momento. Agora, senador, o presidente Bolsonaro pode ter tido virtudes no campo econômico, agora definitivamente ele não era um líder para discutir uma paz entre os três poderes. Definitivamente ele não tinha nenhum interesse nisso, não demonstrava nenhum pendor, nada nisso. A relação dele começa no governo de costas para o Congresso Nacional, montando um governo com os militares, com pessoas de sua confiança, mas zero acordo com o Congresso Nacional, toma um susto e no susto se aproxima e abraça o Congresso Nacional de um jeito até exagerado, comparado ao governo anterior, e não me refiro a Dilma, me refiro ao Temer. Relação com o Supremo Tribunal Federal horrorosa, não era uma relação amistosa. E a gente fala em harmonia e independência entre os poderes, precisa, e eu espero que tenha, sim, uma figura que possa
fazer esse diálogo, liderar esse diálogo, mas definitivamente, e o senhor defende a candidatura Bolsonaro, também não é esse o perfil. A não ser que ele tenha mudado muito, aliás, a não ser que ele mude muito. Só com um detalhe, né? Bolsonaro é inelegível. É inelegível. É inelegível, né? Então... exato, é isso que o Chile Eu vou fala. começar pela inelegibilidade de Bolsonaro, que é um gancho importante, depois aí eu respondo ao Eneg aqui, que me faz uma boa provocação. O presidente Bolsonaro hoje é declarado inelegível, não é porque teve um sítio em Atibaia dado por um amigo meu, nem um triplex lá no Guarujá, nem porque pagou mensalidade a deputados, nem tampouco porque assaltou a Petrobras. Ele é declarado inelegível porque fez uma reunião com embaixadores no exercício do seu mandato e ousou fazer uma crítica ao sistema eleitoral brasileiro. Então, no Brasil hoje está criminalizado, está interditado o debate sobre o nosso sistema eleitoral. Isso é um fato. Tá? Aliás, se você pegar 50 países do mundo mais democráticos, 49 têm um sistema diferente do nosso. Então, esses 49 estão errados e o Brasil está certo, ou vice-versa. Se entrar no mérito, se funciona ou não funciona. Né? Então, a gente não pode debater isso no Brasil. Ele está inelegível porque fez um comício. Não é porque ele desceu lá a favela da Maré ou o Complexo do Alemão para se reunir com criminosos. Tá? Então, isso é bom deixar claro, porque para nós é motivo de indignação. Claramente se quer retirar da vida pública, tá, alguém que tem um inegável apelo popular. Tá? Quanto à questão da presidência da República, você tem razão. O presidente Bolsonaro não imaginava ser presidente, ele diz isso o tempo todo. Ele, quando se candidatou a presidente da República, ele o fez e disse, olha, eu não estou satisfeito com o que está acontecendo. Eu acho que a democracia brasileira está doente, que as instituições estão tomadas, que a máquina pública está aparelhada. Então eu vou mostrar o meu protesto me candidatando a presidente da República. Ganhou a eleição. Foi inopinado. Eu estou repetindo o que ele me diz sempre. Quando ele ganha a eleição, ele comete erros, mas os acertos que ele tem são muito maiores. Erros ele cometeu. Em relação com o Congresso, ele foi atrás das bancadas temáticas. Por exemplo, quem indicou o Ministério da Agricultura não foi o Partido Progressista ou União Brasil, foi a bancada ligada ao agronegócio, foi a senadora Mas, Tereza senador, Cristina. desculpe, isso foi um erro político, um equívoco político. Eu estou dizendo a você, eu estou sendo agora contextualizando, não estou emitindo opinião, estou contextualizando. Já admiti que houve erros e acertos, estou dizendo que os acertos foram maiores do que os erros. Então, ele tentou administrar com as bancadas temáticas. Não aconteceu. Por quê? Porque o presidente entendeu que não deveria aparelhar a máquina pública. Que não deveria fazer o que sempre foi feito, inclusive no governo do presidente Temer, de se entregar a presidência de bancos como o Banco do Brasil, como Caixa Econômica e as vice-presidências a partidos políticos. Que não deveria se entregar a vice-presidências de Petrobras a partidos políticos. Que não se deveria entregar estatais importantes. O governo Temer foi sempre presidencialista. Eu participei do governo Temer, então eu sei o que aconteceu, Mitra. Eu posso até dizer quem foi que participou e de qual partido foi indicado. Não vamos entrar na fulanização do processo, estou jogando aqui em tese. O governo Temer tem os seus méritos e foi um bom governo, mas também tem os seus defeitos, como qualquer outro governo. Não tem nenhum governo aqui inatacável. Tá? Então, o governo do presidente Bolsonaro, ele foi um governo que teve muitos conflitos com o Supremo Tribunal Federal, teve conflitos com a imprensa de uma maneira geral, teve conflitos com partidos políticos que se sentiram preteridos desse processo de organização partidária. Tá? E teve uma série de acertos que eu considero virtudes, como, por exemplo, impedir o aparelhamento da máquina pública. Na hora em que ele faz as concessões que fez, por exemplo, trazendo para dentro do governo, em posições mais importantes, membros de partido político, ficou mais fácil a governabilidade, só que ele havia cedido no caso do orçamento. Tá? O resumo da ópera é que o sistema o encarou como um erro do sistema. Ele não poderia ter ganho a eleição. Como é que alguém ganha a eleição, Mitre, sem partido político, sem tempo de televisão, sem recursos financeiros disponíveis? Então ele foi um erro do sistema. O presidente amadureceu. Hoje ele sabe aonde errou, onde se equivocou. Tá? E eu não tenho nenhuma dúvida que se ele tiver a oportunidade de ter um segundo mandato, ele vai agir de forma diferente em muitos aspectos, inclusive nessa questão de conflagração
com instituições. Senador, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui sobre a questão institucional brasileira, né? Se há um consenso entre juristas de todos os lados no Brasil, inclusive no Supremo, etc., que censura prévia é vedado no Brasil. Não tem censura prévia no Brasil. Não tem nas leis, na Constituição, enfim, na jurisprudência. Tem na prática, nenhum, né? Não pode fazer censura prévia no Brasil, né? Inclusive no marco civil da internet, só pode retirar conteúdos, não pode excluir pessoas. Agora, vamos lá. A censura prévia foi praticada no Brasil em ampla escala nos últimos anos. O que é a censura prévia? Você retira perfis, né, pessoas, antes que elas se comuniquem. Então, você não retira conteúdos, você retira pessoas da internet. Isso foi praticado, inclusive, contra um senador, chamado Marcos Duval, né, um senador da República. Como é que o Senado vê isso, né? Isso é só, vou dizer assim, um pedaço do problema institucional que a gente está vivendo, problema democrático no Brasil, né? Problema de Estado de Direito no Brasil. São duas questões aqui. Primeiro, por que o Senado não age, ou como o Senado vê isso, né? E qual é a solução que o país vai dar, qual é o rearranjo, qual é a concertação, enfim, para solucionar de alguma vez, ou em algum momento, esse tema institucional. Eu não posso falar pelo Senado, gostaria muito, fui candidato, inclusive, a presidente do Congresso Nacional para poder falar pelo Senado. Meus pares entenderam que não deveria ser eu a ter esse papel de interlocução junto à sociedade. Mas, como membro do Senado, eu quero lhe dizer o seguinte, que o Senado está dividido, mas uma ala majoritária acredita que é necessário conviver com esse sistema que eu acho repugnante. E vou rememorar o voto da ministra Carmen Lúcia, quando ela disse que a censura prévia é uma coisa repugnante, mas ela faria só daquela vez. Isso gerou uma jurisprudência, né, que, infelizmente, tem deixado no Brasil uma marca indelével, que é a marca da censura e da censura prévia. Em nome da democracia, se avilta a democracia. É o que a gente tem ouvido. Eu sou, é igual o Rei Sol, né? A democracia sou eu. Né? Se você me ataca, você não está atacando minha pessoa física, você está atacando a democracia. Então, a arrogância que a gente vê em alguns membros, né, do poder, né, é um negócio que assusta. Porque eles se arvoram como arautos e como a personificação da democracia, individualizando este processo, não entendendo que isso é um bem coletivo. Né? As pessoas que têm medo de uma piada, de uma crítica, as pessoas que têm receio de serem contraditados, de serem expostos nas suas incoerências, como eu estou sendo aqui, inclusive, questionado pelos senhores. Né? Quem tem receio de se comportar desta forma, deveria estar fora do debate político. Eu fui relator da reforma trabalhista. Eu chegava em Natal, eu era recepcionado por uma turma de 150 a 200 pessoas no aeroporto, isso durante um ano. Meu prédio foi pichado, de cima a baixo. A minha filha foi ilhada 3 ou 4 vezes por carro de som, com 8, 10 anos. E perguntava, papai, o que estão dizendo do senhor é verdade? E eu nunca me neguei a um debate numa universidade. Eu nunca me neguei a fazer o contraditório, a discutir com essas pessoas para colocar a minha verdade. E o que a gente vê são pessoas que estão dentro do governo agora, ou do judiciário, da alta esfera judiciária, e eu falo do Supremo Tribunal Federal, dizerem que precisa haver um controle da vontade das pessoas, que nós temos que reviver agora, sei lá, 50 anos depois, a distopia do George Orwell, do Grande Irmão de 1984, que nós temos que ter um Ministério da Verdade, um Ministério da Exceção, para dizer o que pode ou não pode ser. Agora, senador, o Supremo Tribunal Federal não é formado por um movimento dos sem toga, que invadiram aquilo ali e ocupam aquele lugar e o pessoal está tentando tirar e eles resistem bravamente com fuzil. Eles foram todos sabatinados pelo Senado, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, no mesmíssimo modelo, o presidente indica, Senado sabatina, e eles só entram lá se deixarem. Aí eles entram e o que eles têm que fazer? O que está escrito, e fazem o que está escrito, porque a legislação também passa pelo Congresso Nacional. O estatuto também pode ser modificado, os limites também podem ser aferidos. Agora, a sabatina é uma piada lamentável em que os senadores morrem de medo de desagradar aquele que seguramente será empossado e depois fica com medinho. Porque sabatina nos Estados Unidos,
cara cai na sabatina, o cara cai no processo de investigação, vários caíram. O último que caiu aqui, e só caiu, no governo Floriano Peixoto. Desde então, todo mundo entrou. A gente tem a sorte de terem escolhido alguns nomes que entendem alguma coisa de direito, porque a impressão que dá é que passaria gente que não entende nada. Então, eu queria perguntar ao senhor qual é o papel, e eu acho que tem a ver com a pergunta do Schiller também, qual é o papel do Congresso Nacional, qual é o papel do Senado, no caso do Supremo, desculpa, é o papel do Senado da República ser responsável pela entrada, dar uma gongada em alguém antes de entrar. E ninguém é gongado. Além da entrada, que eu concordo com a Eneg, a supervisão. Porque cabe ao Senado o papel institucional, constitucional, de exatamente fazer essa supervisão. Não é? E isso eu acho que é uma grande indagação hoje do país. Né? E eu acrescentaria uma coisa, o senhor propõe uma redefinição da relação entre os poderes. Sim. Podia responder a pergunta... 3 perguntas em uma. Não, acaba sendo uma só. Sim, claro. Quais são as ideias que o senhor tem para redefinir os poderes? Bom, primeiro eu não posso falar pelo Senado, infelizmente já coloquei aqui, tentei, não consegui, tá? Mas quero dizer ao senhor, àqueles que estão nos assistindo, que eu votei contra as 2 indicações e disse a ambos. E disse, inclusive, por ocasião da sabatina. Disse ao ministro Dino que ele não tinha condições, por exemplo, de ser ministro. Né? Porque ele era um adversário, um inimigo confesso do presidente Bolsonaro. Certo? Disse ao Zanin que não poderia votar nele porque ele era advogado particular do presidente da República. Mas o Alexandre de Moraes, que hoje é o grande algoz, mas eu não estava lá. No governo que o senhor participou. Não, foi do governo Temer, eu participei. Isso. Aí você está me dando responsabilidade Não, sim, até é responsabilidade. sobre o que Temer fez, deixou de ele é o fazer. grande algoz, Mas eu não estava no Senado e não colocado sabatinei. dessa forma. Mas meu ponto é mais teórico, quer dizer, Não, é porque na hora que se generaliza, aí você termina, eu sou senador, eu termino pagando o preço. Né, mas deixa ele fazer então eu preciso. Mas o senhor tem um projeto, o senhor tem uma ideia. Não, tenho. Eu acho que é necessário. A primeira coisa que tem que acabar é o foro privilegiado. A primeira coisa que tem que acabar. Porque o foro privilegiado, que deveria ser uma blindagem para que os parlamentares pudessem exercer a sua atividade sem receio de exporem as suas opiniões, mesmo que elas desagradassem o poderoso de ocasião, passou a ser, na verdade, um ponto de fragilidade de quem, porventura, responde a um processo no judiciário. Tá? Então, eu acho que tem que acabar esse foro para acabar com essa relação. Outra coisa, uma coisa para mim que é clara, é evidente, não dá para você conviver com uma situação em que, por exemplo, o artigo 53, que fala da inviolabilidade do mandato parlamentar, e aí, Oneg, me desculpe, apesar da sua boa vontade, você está equivocado, né? Vamos fazer o debate aqui, o parlamento faz uma coisa e ela é interpretada de uma maneira diferente. Se lembre que no artigo 53 apareceu uma palavra que foi acrescida depois, foi quaisquéis. Depois vocês falam a respeito. Os quaisquéis foi relativizado pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Então o Supremo Tribunal Federal virou uma casa revisora e claramente dita pelos seus membros de que eles são um poder político. Quem foi que deu essa autoridade para o STF, seu poder político? Por que os ministros do STF estão falando a respeito de ações que eles vão julgar? Por que eles estão dando palestra? Por que eles estão participando de debates? Por que eles estão se colocando como se políticos não tiveram voto popular? Então é evidente que há um desequilíbrio entre os poderes. Mas deixa eu lhe provocar. E você só fará um reequilíbrio da democracia, porque, só para concluir, eu vou lhe ouvir, Fernando, desculpe, eu defendo o Supremo Tribunal Federal. Eu defendo o judiciário, eu defendo a separação dos poderes. Agora, do jeito que as coisas estão hoje, há um desequilíbrio evidente e isso faz mal à democracia brasileira. Faz mal. E o primeiro passo para organizar isso, Mitre, é acabar com a figura do foro privilegiado. Vocês assistiram a votação do voto monocrático no Senado. Foi amplamente noticiado. Terminou a votação, um ministro liga para o líder do governo para dar um carão no líder do governo, o Jacques Wagner. Como é que o senhor vota no voto monocrático se nós do STF ajudamos vocês? E é um projeto bem razoável. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? E achar que isso é o novo normal, está banalizado, desculpe, não está. Não, uma provocação aqui, a Zoneg me fez ela no rádio essa semana, mas o Congresso também vota certas legislações que são muito estranhas, né? O Congresso votou nesse caso agora do Léo Lins, que é um caso que tomou aí a semana passada e foi uma censura a uma peça de humor, não é?
A extensão, né? Em certo sentido, quer dizer, o agravante foi feito em base numa legislação chamada Lei Antipiada, que é uma lei de censura que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Foi uma lei de censura, né? E, aliás, é uma das leis mais esquisitas que eu já vi, porque ela atribui ao judiciário um conjunto de conceitos abertos a serem interpretados por cada juiz. E aí cada juiz, literalmente, uma sentença. Né? A juíza não fez nenhum esforço para enquadrar o Léo Lins. Como é que você define que é grupo minoritário, que são grupos na sociedade? É o que está hoje, por exemplo, na votação do Código Eleitoral. Se dá um superpoder ao Tribunal Superior Eleitoral, que já se arvora em legislador, porque na hora em que vai haver uma eleição, ele define uma série de portarias e normatização a respeito do pleito. Né? Então, esse Código Eleitoral amplia enormemente. Por exemplo, impede, que você eventualmente possa colocar sob escrutínio popular de um plebiscito uma decisão tomada pelo STF. Então, veja, eu também não estava no Congresso no ano passado. Assim, Senador, eu tenho tido cuidado de me debruçar com muito esmero sobre os projetos que passam, são muitos. Toda semana a gente faz um relatório de oposição. Vou colocar você na minha lista de transmissão. Ótimo. Com 60 ou 70 páginas sobre tudo o que acontece no Congresso. Então, eu tenho tido muito cuidado com o meu voto e com o meu posicionamento. Mas a sua e tentar opinião, orientar meus pares. A sua opinião, senador, sobre o julgamento das Big Techs, do marco da internet. O senhor é a favor de responsabilizar as Big Techs pelos conteúdos que divulgam ou não? Fora da internet, todos se responsabilizam. Na internet, não, por quê? Eu não sei. Se eu chegar aqui e falar o que eu falei e eu for processado, você vai ser responsabilizado? Não. Isso foi eu que falei. Eu estou usando o seu programa para dizer o que eu acho sobre, por exemplo, esse ativismo político do Supremo Tribunal Federal. Eu posso ser processado por isso. Mas você não tem nenhuma responsabilidade pelo que eu estou falando. Isso não. Existe uma legislação fora da internet. Então vamos primeiro colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas essa não é a questão. Desculpe, Fernando, porque isso é uma coisa tão importante. Dentro da internet. Seria crime, mas isso é tão importante. Posso complementar? É tão importante que é bom que deixar claro o que está acontecendo no Brasil. Esse debate não é um debate nosso, é mundial. Então você tem dois polos. Vamos excluir China, vamos excluir Rússia, as ditaduras, que é uma outra questão. Vamos pegar aqui a Europa de um lado e os Estados Unidos do outro. São os dois polos que antagonizam nessa visão de como se tratar esse ambiente de rede social. De um lado você tem uma Europa vitimada por uma Segunda Guerra Mundial, onde aconteceram as práticas mais execráveis de ideologias totalitárias, de fascismo, de nazismo, de comunismo, tá? Que mataram milhões de pessoas. Tá? Então, você tem um pessoal que está impactado por essa situação e é extremamente duro na forma de tratar as redes sociais. Você tem exemplos na Inglaterra, na Alemanha, que nos chocam até pela invasão da privacidade das pessoas, pelo excesso de rigor, pela responsabilização do terceiro. Do outro lado, você tem os Estados Unidos com a célebre primeira emenda, onde eu, inclusive, acho que me sinto muito mais confortável, porque, para mim, o melhor e o mais importante dos desinfetantes é a luz do sol, é o debate, é o contraditório. As ideias não podem ser tolhidas, elas têm que ser expostas. As pessoas têm que ter a oportunidade de dizer o que pensam. E nós já temos uma legislação que trata da calúnia, da injúria e da difamação. E ela está lá claramente consignada. O que se quer nessa votação das Big Tech é o que é colocado de forma explícita, inclusive, pelos detentores do poder de ocasião, é de que o Estado tem o direito de intervir na forma como as narrativas são colocadas dentro do ambiente virtual. Uma coisa é você proteger as crianças, eu concordo. Uma coisa é você impedir, por exemplo, que as pessoas sejam expostas a situações que gerem morte, suicídio, coisa parecida. Isso é uma coisa. A outra coisa é você impedir a proliferação de ideias, por mais espatafúrdias que elas sejam. Porque você só combate ideias ruins mostrando ideias boas do outro lado. Eu acho muito perigoso este processo de cerceamento da liberdade. Remete, inclusive, à preocupação do Schulli aqui, da questão da censura prévia. Você sequer conhece o conteúdo, mas você já impede que ele aconteça. Senador, deixa eu só lhe ouvir sobre o 8 de janeiro. O senhor prestou depoimento como testemunha do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito. Eu queria lhe ouvir também aqui na bancada. O senhor viu alguma coisa, a chamada minuta do golpe,
o tenente brigadeiro Batista Júnior disse que viu e que presenciou o momento em que Freire Gomes, comandante do Exército, teria ameaçado a possibilidade de prisão ao Bolsonaro se ele avançasse na ideia. O que o senhor acompanhou disso, o que o senhor disse como testemunha, qual a sua convicção sobre esse debate que essa semana agora que entra também terá novos passos? Bom, o meu debate, meu depoimento está público, pode buscar na internet, está lá. O que me foi perguntado foi se no período que pós-eleição no novembro e dezembro, né, eu vi se eu assisti alguma coisa ligada a golpe. Eu disse claramente que não, estive lá quase 10 vezes, tratando da minha eleição para o Senado da República, da organização do PL como partido de oposição, com a necessidade de percorrermos o Brasil. Essas foram as conversas que eu tive com o presidente Bolsonaro. Agora, você tem uma reunião com 5 pessoas, 3 ministros de Exército, de Marinha, da Aeronáutica, comandante da Defesa e o presidente Bolsonaro. Um fala que houve um minuto de golpe que ele não leu, que é o Batista Júnior. Ele não leu. Se você pegar o depoimento, ele não li, não quis ver. Eu vi essa parte. Ele não leu o documento. Ele diz explicitamente isso, mas ele supõe, ele infere, ele imagina que isso pode ser uma coisa inconstitucional. Os outros 2 negam, os outros 3 negam, inclusive o presidente. Tem 4 dizendo uma coisa, outro dizendo uma coisa que não leu. Me desculpe, esse processo está eivado de vício. Tá certo? Isso eu tenho dito publicamente. Como é que a gente pode imaginar que há imparcialidade num processo que é conduzido por alguém que se diz vítima dessa trama? Mas ninguém pode deixar que o processo seja interrompido porque depois se trabalhou contra o juiz. Mas ele disse que é vítima antes do processo ser instalado. Tá? Você tem um processo em que não houve individualização das culpas, houve uma escala industrial das prisões. Não há paridade de armas, a defesa não tem acesso aos documentos. O celular do Cid foi entregue numa quinta-feira, faltando 4 dias para começar as oitivas, com 150 mil mensagens telefônicas. Como é que a defesa vai se debruçar sobre isso para poder, eventualmente, formar um quadro? Tá? Você está vendo a celeridade com que essa situação está andando. Você vê o caso de Felipe Martins. O cara passou 6 meses preso por uma viagem que não fez e a defesa não tem acesso aos dados telefônicos, telemétricos. Né? Infelizmente não é dado acesso. Sinceramente, eu acredito que houve uma baderna. Essa baderna ela precisa ser coibida. Nós não concordamos com esse tipo de situação. Quem depredou, quem quebrou, quem invadiu, identificado com provas, com câmera de TV, com material genético, que seja processado por isso. Mas não por uma tentativa de golpe que não aconteceu. Senador, mas como é que o senhor avalia essa frase do Batista Júnior? Porque ele disse e depois confirmou isso. Ele disse, aspas, eu vi quando o ministro Freire Gomes disse que prenderia o presidente se ele insistisse nisso. Ô, Mitre, você tem 5 pessoas, 4 dizem uma coisa, o outro diz outra. Sim, mas o senhor despreza essa frase? Eu não preciso desprezar, eu estou colocando a questão numérica. A prova testemunhal dizem que é a prostituta das provas. Tá certo? Você está 4 de um lado, 1 do outro. Eu não quero entrar aqui no mérito da maneira como a coisa está se dando. Eu só estava colocando o seguinte, a Dilma Rousseff chamou o Vilas Boas Correia para compulsar a Constituição. Tem uma entrevista dele na Veja a respeito. Tá? Consultar estado de sítio me parece que é constitucional. Bom, se isso vai, e a gente já sabe que o jogo está jogado, porque até 2023, final de 2023, o ex-presidente da República sequer era julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Temer foi julgado na primeira instância. Fernando Henrique Lula foi julgado na primeira instância. Todos tiveram outros foros. Sim, porque mudou a compreensão do Supremo. Mas essa mudança da compreensão se deu justamente na circunstância de um processo contra Bolsonaro. E o final de 23 mudou também o fato de que não era mais julgado no pleno, era julgado na turma. Não, e é claro também que essa decisão do colegiado teria mais legitimidade. Sim, não é dúvida sobre isso. Olha, eu participo de debates no Brasil inteiro sobre esses temas, né? Temas institucionais, democracia, censura, liberdade de expressão. Então, aí a pergunta que me faz, senador, acho que deve fazer para todos aqui, assim, como é que o país sai disso, não é? Porque, no fundo, essa é a pergunta. Nós temos, evidentemente, um problema institucional no país, temos claramente um problema de censura no país. Agora nós temos a AGU. A AGU criou uma Procuradoria de Defesa da Democracia que vem processando Tribunal da Verdade, sistematicamente pessoas, inclusive documentaristas. Teve um documentário agora sobre a Maria da Penha, então processos, etc. Bom, isso está instituído no Brasil. É sabido no Brasil, não é?
Tivemos agora esse resultado do Alto Tribunal Constitucional da Espanha, recusando uma extradição, dizendo, delito de opinião no Brasil, nós não temos delito de opinião. Então, a pergunta é, como o Brasil resolve isso? Não é? Se o Senado não age, precisa do próximo governo... Por sua maioria, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Eu queria ouvir um pouco a visão do senhor, para o nosso telespectador. Como é que o Brasil conduz esse processo? Olha, a primeira coisa é que nós temos mais 1 ano e meio aí pela frente. Temos que ganhar a eleição e fazer a maioria no Senado. Agora, quem entrar no governo tem que ter um perfil e uma visão de conciliação. Tá? Nós temos que sentar numa mesa com os poderes, fazer um processo de anistia e de pacificação. Aliás, uma grande hipocrisia da esquerda, porque aqueles que foram beneficiados, né, pela anistia são os que gritam mais alto contra a anistia, né? Um paradoxo cognitivo, né? Mas isso tem que ser feito. Eu acho que tem que se virar a página. O Brasil tem problemas importantíssimos a serem enfrentados. Nós temos aí a possibilidade de aprofundarmos esse modelo deletério que vem fazendo com que o Brasil tenha voos de galinha, né? Porque o crescimento que o Brasil apresenta hoje é fruto dos estímulos que são dados na economia, que não vão se consolidar nos anos subsequentes. O que está acontecendo agora é a mesma receita, Mitre, do que aconteceu em 2015, 2016. A mesma. E nos levou à maior catástrofe econômica desde 1948, além da falência moral do Estado brasileiro. E está começando a explodir esses casos de corrupção. Então, acho que quem ganhar a eleição precisa virar essa página. Precisa fazer um induto e precisa se voltar para os problemas importantes que o Brasil tem do ponto de vista, inclusive, econômicos e sociais. Senador, infelizmente nosso tempo acabou, aliás, estouramos um pouco. Só para finalizar, o senhor ano que vem se lança ao governo do Rio Grande do Norte? Candidato? Depende do partido, né? Eu estou dentro de um projeto político, hoje eu sou pré-candidato ao governo do meu estado, mas sou também secretário-geral de organização do PL. Então eu tenho ido 1 vez por mês só ao Rio Grande do Norte e 3 vezes por mês tenho ido a outros estados da federação, fazendo esse trabalho de organização, nos preparando para ganharmos as eleições na Câmara dos Deputados, no Senado da República e também na Presidência da República. O senhor tem viajado pelo Brasil, sim, né? O que fortalece uma imagem nacional. Mas nós temos um candidato que chama-se Jair Messias Bolsonaro. Não, eu digo, de repente, uma vice, uma coisa assim, porque eu já ouvi falar disso. A política, como eu falei aqui, né? A especulação política é natural. Minha última aqui, mas eu sou, tem que botar uma saia justa para o soldado senador, do PL aqui. Caso se mantenha a inelegibilidade do presidente Bolsonaro, quem é o seu candidato? Quem ele indicar. E quem o senhor acha que ele indicaria hoje? Ele tem, como eu disse a você, na direita tem muitas pessoas boas que poderão ser candidatas e farão certamente Mas, senador, se o senhor observar a escalada do Tarcísio nas pesquisas, começa a impressionar. De 53, segundo turno com Lula, de 53 a 26 para o Lula, agora está 41 a 40. Quer dizer, a coisa está crescendo ali. Vamos ver, mas eu ainda acredito que Bolsonaro poderá ser candidato. E vai depender muito do parlamento, do legislativo. A solução é política. Senador Rogério Marinho, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do Canal Livre. Uma ótima noite para o senhor e até a próxima oportunidade. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade e pelo debate. Agradecer também ao Schiller, ao Mitre, ao Oineg e principalmente a você de casa pela audiência. Até semana que vem. Tchau, tchau.